querido e eterno Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração nessa noite de uma forma especial. Usa o Teu servo nessa noite com poder e glória. Honra o Teu nome nessa noite. Cobre essa igreja com o Teu sangue, Jesus, nessa noite. Fala com o Teu povo, ó Espírito Santo. Mostra a direção, mostra o caminho, aviva a alma, aviva o coração nessa noite. Pois Tu és Deus, Tu és o Senhor dessa igreja. Em nome de Jesus, usa o Teu servo nessa noite e fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão. Eu quero te pedir para você orar pelo seu irmão nesse momento. Ore por ele, abençoe a vida dele, peça para que Deus fale com ele nessa noite. Aleluia. Ore nesse momento, fale com Deus onde você está, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, fala nessa noite, ó Espírito de Deus, fala nessa noite. Usa o Teu servo, Senhor, fala com a Tua igreja. Deus, Tu sabe das necessidades das pessoas. Aleluia. Só o Teu Espírito pode falar à alma, falar ao Espírito do homem. Por isso, nessa noite, ó Espírito Santo, fala à Tua igreja. Traz uma palavra viva, uma palavra que faça diferença. Aleluia. Uma palavra que toque a alma, toque o Espírito. Aleluia. De coração, Em nessa nome noite. de Jesus. Marachará, suíderei, marás. Fala com a Tua igreja, Deus. Fala com a Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia das Tuas filhas. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Isso. Hoje o irmão Roger trazendo a palavra da parte de Deus para a sua vida. Né? Hoje eu estou um pastor fashion, né? Né? Mas que o pé, irmãos, a única coisa que deu para entrar aqui foi o do tênis, que é grande, né, do lado. Aí eu falei, vou com esse tênis, né? Você vai ter que vir de sandália e paletó. Aí não ia dar certo, todo mundo ia querer tirar foto comigo e falar que estava ridículo, né? Então eu peguei e falei, não, melhor ir de tênis assim. Então nessa noite, abre seu coração, deixa Deus falar com você. Escute, Deus quer falar com você, o Espírito Santo quer falar com você. Agora, se você ficar esperando no homem, você não vai ter nada. Amém. Mas Deus vai usar sim o servo dele. Entrando no seu coração, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Amém. Irmãos, o pastor estava falando do pé machucado, né? Daí eu dei, antes de tarde, eu dei uma sugestão para ele. Eu descobri uns anos atrás eu estive com uma unha encravada, né? E eu estava numa feira em São Paulo. E daí eu falei para ele, por que o senhor não faz que nem eu fiz? Aí eu botei o sapato num e fui de chinelo no outro. Fashion, né? Aí todo mundo rindo, até foto queriam tirar de mim. Amém. Só para descontrair. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 13, 11. Glória a Deus, aleluia. Se você pode, fique de pé e repita comigo, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu e minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. O meu presente Meu presente e o meu futuro meu futuro é e será é e será de vitória em vitória. de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aleluia.
cheguei na igreja, tinha uma diaconisa parada ali, ela me olhou assim, ó, fiz assim no cabelo, de repente falou, tu tá ficando careca mesmo. Daí ela me disse assim, por que tu não passa o que meu filho passou na cabeça? Cresceu bastante cabelo. Daí eu digo, meu Deus. Eu tô tentando ver, né? Cresceu o cabelo todo aí. Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Amém. O apóstolo Paulo falando de quando ele era menino. Glória a Deus. Aí, quando eu estava preparando a minha pregação, eu me lembrei de que uma façanha, até o pastor já falou, quando eu era guri, quando eu era menino lá na minha cidade, quer dizer, na minha colônia, onde eu morava, a minha irmã comprou um periquito, né? E aquele periquito vinha e voltava. Daí eu tive um dia, como menino que era, né? Tive uma ideia. Eu digo, rapaz, o que vai acontecer se eu botar no freezer esse periquito? E coloquei no freezer. Rapaz, minha irmã ficou brava. Eu não me lembro se ele morreu, mas eu acho que ele morreu congelado. Rapaz, eu sei que isso me rendeu umas boas chineladas, viu? Mas nós temos que nos cuidar, né, irmãos, para não fazer nada errado dessa forma, né? Irmãos, para começar a minha pequena ilustração, eu gostaria de nos falar um pouquinho, lembrarmos de como o menino age. Uma forma eu já falei, né? Botando o periquito dentro do freezer, né? Ainda bem que as crianças não estão aí. Ninguém conta pro Davi, tá? Irmãos, quais são as atitudes de um menino? O que o menino faz? Corre, se machuca, cai, faz o que não deve, fica emburrado. Aí o pai e a mãe tem que chamar atenção, ele não obedece. Aí manda fazer uma coisa, não faz, não cumpre com as suas responsabilidades. Ele é inseguro, quando acontece algum problema, ele corre para o seu pai ou para a sua mãe, ele tem medo, né? Daí ele volta ligeiro para o papai e para a mamãe. Mas nessa igreja ninguém age dessa forma, né? São todos adultos, né? Amém? Então tá bom. Então, irmãos, mas trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso meio, o menino, espiritualmente falando, que eu quero falar agora, ele tem algumas atitudes, às vezes algum comportamento que não condiz muito com a palavra de Deus, que não condiz muito com a realidade de um cristão maduro. Então, irmãos, trazendo para a nossa realidade, de vez em quando nós encontramos, mas não na nossa igreja, tá? Eu tenho certeza disso. Nós encontramos irmãos ou irmãs que de repente não é como ele queria que fosse alguma coisa, ele já está bravo, ele já fica emburrado, ele já fica triste. Se não é da forma que ele quer que seja, ele já fica lá de biquinho, assim, ó. O Davi, quando chora, ele faz assim. Então, uma vez, uma certa feita, eu escutei uma ilustração sobre isso, e o pastor falava assim, se o pastor não cumprimentou na porta, não deu um aperto de mão, o irmão já está bravo. Eu digo, meu Deus do céu, não dá, não pode ser assim. Se o diácono chama atenção, o evangelista pede só para dar uma paradinha, alguma coisa assim, dentro da igreja, o irmão fica chateado, fica triste, sabe?
o menino, espiritualmente falando, ele tem um problema grande em liberar o perdão. Ele tem eu não sei o que acontece dentro do coração dele, ele fica remoendo aquilo que parece uma vaca, um boi, não sei, sabe? Então assim, irmãos, nós não devemos ser meninos espiritualmente falando, nós devemos ser servos e servas maduras em Cristo Jesus. Amém. Nós devemos estar firmes em Cristo Jesus. Nós devemos ser crentes, sim, maduros, crentes que não ficam emburrados por qualquer coisinha, que não ficam tristes porque o pastor não falou com ele, porque a missionária não ligou para ele. Nós devemos ser verdadeiramente servos fiéis a Deus. Nós devemos ser servos sérios do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu coloquei no final da minha pregação um versículo que fala sobre a vinda de Jesus. E todos nós sabemos que o Cristo está voltando. Amém. Todos nós sabemos que Jesus, o Mestre, está voltando. Amém. Então nós não temos mais essa oportunidade de sermos meninos espiritualmente falando. Choveu, não vem para a igreja. Doeu o cabelo, não vem para a igreja. Doeu o pé, o dedão do pé, não vem para a igreja. Ô irmão, por favor, não faça isso. Acho que uns 2 ou 3 anos atrás, estava eu falando com um cliente meu, e era assim, um homem muito sério de Deus, e ele me falava assim, aquilo me marcou muito, mas muito mesmo. Ele disse assim: Roger, não é tempo de nós sermos meninos espiritualmente falando. Não é tempo de nós brincarmos com Jesus, com Deus, porque Ele está vindo. A trombeta vai soar. Aleluia. E aí, se você estiver brincando com Jesus, o que vai acontecer? Você quer ficar? Você quer ficar aqui na terra ou quer subir com o Mestre? Irmãos, não brinquemos com o Senhor. Os tempos são maus, nós sabemos disso. O mundo vem assolando a igreja, nós sabemos disso. Por isso que nós devemos ser maduros espiritualmente falando. Quem botou a mão no arado, a palavra diz que não volte atrás. Então, nós não devemos, às vezes até a gente pode ter medo, né? Tanta coisa, mas o Mestre Jesus é quem nos garante a vitória. E a Bíblia diz que nós devemos ser fortes e corajosos em Josué. Amém? Irmãos, eu gostaria, partindo desse princípio, eu gostaria de trazer umas dicas para mim e para você de como um crente maduro age, de como um crente maduro ele tem a sua posição firme em Cristo Jesus, ele tem a sua posição de vitorioso, ele tem a posição de certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém? Eu estava transcrevendo aqui algumas coisas que vem à minha mente, e uma das primeiras coisas que eu coloquei assim, eu tenho certeza que todos vocês concordam, é amar a Deus sobre todas as coisas. O crente, o servo, fiel, maduro, ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele não brinca, sabe? Aconteceu um probleminha, já não vou mais na igreja e nem oro, pelo amor de Deus, irmão. Aconteceu alguma situação difícil, já não vou orar mais, já não venho mais para a igreja. Irmãos, daí que nós devemos vir para a igreja. Daí, se tu está com um problema, venha para a igreja. Ore, fale com o Mestre. Glória. Irmãos, o crente, ele dizima e oferta com amor. O servo fiel, o crente sério, o crente maduro. Porque ele sabe que a igreja precisa de recursos para ser mantida, ele sabe que os missionários precisam de recursos, ele sabe que o pastor precisa de recursos. Então, o crente maduro, sério, ele sabe a importância do seu dízimo e da sua oferta na casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sou eu o primeiro que estou ouvindo tudo isso, irmãos. Tenho certeza que
nós ouvirmos, escutarmos isso, mas já há 2 semanas Deus vem falando, o Espírito Santo vem falando assim, Roger, fale sobre a minha vinda, porque isso aqui inclui a vinda. E se Jesus voltar e você não estiver pronto, o que será de você? O que será da sua vida? O que será da sua família? Então nós devemos ser crentes maduros. Nós devemos ser crentes sérios em Cristo Jesus. Irmãos, o crente maduro, ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade por onde ele quer que passe. Ele é responsável na igreja, ele é responsável em sua casa. Se ele falou que ele vai estar lá, ele está. Se ele falou que ele não vai estar, não vai estar. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Então, o crente maduro, o crente sério, a palavra dele é sim, sim, não, não. Então ele cumpre com as suas responsabilidades. Ele cumpre com o que ele falou que iria fazer. E assim nós devemos fazer, irmãos. Assim nós devemos fazer. Ô irmão, é muito feio quando tu está na rua e eu tive a infelicidade de já escutar isso. O fulano disse que ia estar aqui tal dia, ia pagar isso e não veio. E daí a pessoa me diz assim, nossa, que situação ruim. Né? Eu te pergunto, isso é papel? Nossa, não pode ser assim. Nós devemos ser maduros. Nós devemos ser crentes sérios. Irmão, o crente maduro, sério, que tem responsabilidade, uma vez dito a ele, o pastor ou o responsável não precisa ficar falando para ele, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, irmão. Não, ele vai lá e faz por conta própria, ele tem atitude, ele sabe a hora de fazer, agora eu tenho que fazer. Amém? O crente maduro, ele entende o seu irmão. Como, Roger, como ele entende o seu irmão? Tem dias que a gente está meio triste, meio chateado, e de repente tu foi falar com aquele irmão e ele te deu uma resposta meia seca, meia grossa. Irmão, o crente maduro, ele vai, não julgue o seu irmão, ele vai dizer assim, alguma coisa está errada, porque ele não é assim. Vamos orar, ou vamos conversar com ele. Crente maduro é assim, ele não sai julgando logo, ele não sai falando o que está acontecendo, ou falando o que esse fulano está pensando. Não, irmãos. Crente maduro, esse irmão não deve estar num bom dia hoje, vamos orar, amanhã ele já vai estar melhor. Então, irmãos, nós devemos nos atentar nesses pequenos detalhes, que nos ajudam a chegar à Nova Jerusalém. Irmãos, eu sei que existem muitos mais quesitos assim, que relacionam um crente maduro, mas eu coloquei alguns que o Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração para falar nessa noite. Irmão, o crente maduro, ele evita entristecer o coração de Deus. Mas como é que tu vai evitar? Antes de fazer qualquer coisa, tu vai pensar, será que Deus se agrada disso? Será que Deus fica feliz com o que eu vou fazer? É que nem quando nós estamos em casa, às vezes, a gente fala para a nossa filha, tu acha que Deus se agrada disso? Aí ela diz sim, não. Então, assim, irmãos, assim nós devemos ser também. Qualquer atitude que nós vamos tomar, eu sei que é difícil, não é fácil. Mas nós devemos perguntar, será que vai agradar o meu Senhor? Será que Ele não vai entristecer o coração dele? Aleluia. Nós devemos perguntar, isso faz parte da caminhada para a Nova Jerusalém. Aleluia. Então nós devemos nos preocupar, irmãos, nós devemos nos preocupar com o que o Espírito Santo de Deus pensa, aleluia, com o que Jesus pensa, aleluia, sobre nós, sobre nossas atitudes, sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos ver, olhar, irmãos. Nós devemos pensar nisso. Às vezes nós achamos que não tem nada a ver, mas tem sim, tenho certeza que sim. O Espírito Santo de Deus incomoda o seu coração.
Eu tenho certeza disso. Se você fará alguma coisa errada ou está fazendo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar. Ele vai falar, ele vai tocar no seu coração. Amém. Então, irmãos, nós devemos fazer o máximo, nos esforçarmos o máximo para não entristecer ao nosso Mestre, a nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu estava falando em amor. Nós devemos pensar, quando nós estamos falando, conversando com nossos irmãos, qualquer atitude errada, qualquer coisa que nós iríamos falar ou vamos falar, um irmão ou irmã, nós devemos pensar: será que eu gostaria que fizesse assim comigo? Então, irmão, pense. Que nem a minha avó dizia, né? Dizia assim: a cabeça foi feita não só para usar o chapéu, tem que pensar também, né? Então nós devemos pensar, nós devemos ter atitudes, mas pensando se não vai desagradar a Deus, se o teu irmão ou a tua irmã não vai ficar chateada com o que você está fazendo. Irmãos, quem tem maturidade espiritual, quem é um crente maduro, ele obedece a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós devemos obedecer o que a Bíblia nos manda. Uma certa feita, eu não entendia muito, alguns anos atrás, eu não entendia muito de Bíblia, um pouco lia a palavra, acho que eu estava recentemente convertido. E daí nós estávamos pensando em fazer uma sociedade, eu e minha esposa. Só que a pessoa lá era ímpia e nós éramos crentes, né? E daí, só que na palavra de Deus diz assim: não fazer sociedade com ímpios. Está bem claro isso. E nós estávamos pensando em fazer, só que eu não sabia que eu não podia fazer. Daí eu conversei com o pastor, ele me falou: olha, Roger, na palavra de Deus está escrito assim, não pode fazer coisa. E assim nós obedecemos, né? Que o pastor falou que está escrito na palavra. E para honra e glória de Deus, nós não fizemos, e 3 meses depois, onde nós iríamos nos meter, quebrou. Fechou. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer o que está escrito. Irmãos, a Bíblia é um manual tão completo das nossas vidas. Ela nos ensina tudo. Simplesmente tudo. Ela fala sobre avalista, sobre comer demais. Ela fala tudo. Começa a ler, vai aprender muito. Ela fala tudo. Às vezes a gente não se lembra dessas coisas, mas ela fala tudo. Até sobre avalista, naquela ocasião eu fiquei assim: meu Deus, eu não sabia, né? Então, irmãos, e olha só como é caro o preço da desobediência. Tem um amigo meu no Rio Grande do Sul que ele era crente e fez uma sociedade com o ímpio. Vocês não precisam nem dizer o que aconteceu, né? O cidadão lá, o sócio dele lá, roubou 20 mil e fugiu, e ele ficou com toda a dívida. Olha o que acontece quando a gente desobedece a palavra de Deus. Irmãos, não é brincadeira. Às vezes a gente acha: isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vai nessa toalha para ver onde é que tu vai parar. Tem a ver sim, irmãos. A Bíblia de Deus é o nosso guia, a nossa referência. Nós devemos obedecer o que está escrito na palavra. Nós devemos nos preocupar com o que está escrito aqui. Senão Deus não nos teria deixado ela, mas Ele deixou. Então nós devemos obedecer. Amém. Fazer o que está escrito aqui. Não só da boca. Ô irmão, pelo amor de Deus. Tem muita gente que diz que é crente, que serve a Deus, mas atitudes negam. As atitudes negam. O cara não vai para a igreja, mente, dá cheque sem fundo. Pelo amor de Deus. Tem lógica não. Ou tu é crente ou não é. Se tu é crente, obedeça. Faça o que está escrito na palavra do Senhor. Amém. Eu fiz um curso alguns anos atrás,
E aquilo também me marcou muito, que dizia assim, olha, de palavras o mundo está cheio, o que interessa é tuas atitudes. Tem atitude de verdadeiro cristão, cristão maduro, não de cristão menino, de crente menino, fica bravo, fica nhenhenhé. Pelo amor de Deus, irmãos, nós devemos ser crentes sérios. Jesus está voltando, irmão. Não brinque, pelo amor de Deus. Não brinque com o que está para acontecer. Não brinque, daqui uns dias a trombeta soa. E aí? Como está a sua vida? Como estão as suas atitudes? Como estão as suas atitudes? Ou você no trabalho, de repente você está lá no trabalho, ninguém sabe que tu é crente. Como é que é? Crente secreto, né? Agente secreto, crente secreto. Ô irmão, coisa feia. Não seja crente secreto. Seja um servo sério do Senhor. As pessoas têm que saber sim que você é um cristão. As pessoas têm que saber sim que você é um servo de Deus Altíssimo. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. As pessoas têm que ver Jesus com as suas atitudes. Não é só da boca para fora, não é só da conversa. Conversa fiada, o mundo está cheio, irmão. Conversa fiada, é só sair na esquina aqui que tu vai ouvir. Agora, a atitude séria de um homem, de uma mulher de Deus, nós devemos ter. Devemos ter sim. Porque Jesus está batendo na porta, meu irmão, Deus está voltando. Jesus está voltando. E aí o que vai ser de nós? Se nós não formos homens sérios, comprometidos na obra do Senhor, comprometidos com a palavra do Mestre Jesus, o que será? O que será? Nós devemos estar firmes com Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós, como eu falei, nós devemos obedecer em todos os sentidos a palavra de Deus. Não só em alguma coisa ou outra. Um dia desse eu vi uma conversa, né? Um cliente meu, que é cliente, me contando, ele disse que o moço lá, o irmão, foi se batizar, né? E daí de repente disse que batizou o corpo. E daí a carteira ele deixou de fora, assim, da água. Eu digo, ô irmão, pelo amor de Deus, converte teu bolso também, viu? Em nome de Jesus. Oh meu Deus do céu. Irmãos, o crente maduro, ele é feliz. Acabamos de cantar aqui. O crente maduro, ele é feliz. Ele não é triste. Porque o crente maduro sabe que a vitória é dele. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Então, o crente maduro, ele é feliz, ele não é triste. Mesmo que as lutas venham, o barco está balançando e vai para lá e vai para cá e está chovendo, só que a vitória é nossa. Está escrito na Bíblia. E se você é um crente maduro, você sabe que a vitória é nossa. Aleluia. Você sabe que não tem nada, simplesmente nada, que possa impedir a sua vitória. Amém. Nem a morte, nada. Então, irmãos, o crente maduro, ele é feliz porque ele tem certeza da vitória. Ele tem certeza de que Jesus já morreu por nós na cruz e a vitória é nossa. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um alto preço por nossas vidas na cruz do Calvário. Ô irmão, tu sabe o que é? Às vezes quando a gente se machuca já dói, né? Às vezes quando tu bate o pé na parede ou tu encosta, sei lá, bate a cabeça em algum lugar, dói bastante, não dói? Imagina como foi para o Mestre Jesus morrer por causa de você, por causa de ti pendurado ou crucificado, pregado numa cruz. Pense o quanto doeu. Pense o quanto doeu sendo cravado nas mãos e nos pés dele, aqueles pregos. Pense, irmãos. É muito duro, muito dolorido. E às vezes nós ainda ficamos tristes, revoltados com a situação da vida. Ô irmão,
Pelo amor de Deus. Falta de dinheiro não pode te deixar triste. Qualquer problema de saúde, mas creia, Deus vai te dar a vitória. Amém. Problema no casamento, Deus vai te abençoar. Amém. Por que tu está triste? Por que tu está cabisbaixo? Não tem lógica, irmão. Pelo amor de Deus. Fique feliz, porque a vitória é tua. A vitória é tua. Tenha certeza, tenha convicção, irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até a meia-noite eu acabo, tá? Amém. Glória a Deus. Opa. Irmãos, uma coisa que Jesus sempre falou muito é sobre o amor. Se nós não tivermos o amor, não aplicarmos o amor em nossas vidas, o amor no meio da igreja, o amor na sua família, o amor dentro da sua casa, o amor no seu trabalho, o amor no trânsito, o amor em qualquer lugar que seja, nada vale. A Bíblia diz isso. Nós devemos aplicar o amor verdadeiro, irmãos. Oh meu Deus, tem gente que diz assim, eu amo o irmão gentil, barbaridade, eu amo ele demais. Aí furou o pneu, eu vejo, passo por ele e passo reto, nem ajuda. Pelo amor de Deus, irmão, isso não é amor. Isso não é amor. Amor é demonstrado com atitudes. Nessa noite, irmãos, nós devemos nos conscientizar, nós devemos nos esforçar para ter atitudes em amor. Se nós não tivermos atitude em amor, o que adianta? O que adianta? Não vai adiantar nada. Eu venho para a igreja, sento no banco, não falo com ninguém, de repente um irmão só precisava de um abraço teu, de um aperto de mão, e tu simplesmente já chega e já vai embora, e não fala quase com ninguém, e assim vai a tua vida, e assim vai indo, e assim volta, e aí? Que paga tem nisso? Sem lógica, irmãos. Nós devemos amar o nosso irmão, nós devemos amar a nossa família. Irmãos, todo mundo sabe que eu trabalho com cartões, né? E muitos dizem, o cartão está acabando. Eu não estou querendo vender meus cartões, tá, irmão? Só para lembrar, assim, uma coisa que os clientes dizem, volta e meia. E assim, eu tenho discordado direto. Eles dizem assim, a internet agora está tomando conta, irmãos. Roger, a internet agora vai matar o cartão, é uma coisa fria, o celular, o zap. Agora ninguém mais se dá um aperto de mão, ninguém vai mais à casa de ninguém deseja um feliz aniversário, ninguém faz mais nada. Agora é só pela internet. Eu pensando assim, embaixo, né, que às vezes a gente não pode falar, tá repreendido em nome de Jesus. Porque, pensem vocês, de fato a internet ela está sendo muito usada. Mas irmãos, quem tem o amor de Cristo, não pode deixar isso influenciar as suas mentes, as suas atitudes. Quem tem o amor de Cristo, ele vai sim dar o cartão. Quem tem o amor de Cristo, ele vai sim dar um aperto de mão. Quem tem o amor de Cristo, ele vai dar um abraço. Ele vai dar um telefonema para o irmão, para a irmã, a irmã para irmão, o irmão para o irmão. Irmãos, nós não devemos, como servos maduros, crentes maduros que somos, nós não podemos deixar essa era da tecnologia nos afetar o que Cristo nos ensina todo dia. Nós não devemos deixar a internet, a tecnologia atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nós não devemos deixar ela atrapalhar a nossa comunhão em casa. Irmãos, eu já vi uma conversa um dia que diz que dentro de casa a família se conversa pelo zap. Vocês já viram isso?
conversam, um na sala, outro na cozinha, outro no banheiro. Você não imagina os três conversando pelo celular? Tem lógica, irmão, pelo amor de Deus. Mas na Igreja Batista Renovada, isso eu tenho certeza que não acontece. Amém? Amém, irmãos, não acontece. Irmãos, então, sabe, é necessário, irmãos, é necessário nós esforçarmos verdadeiramente aplicar o amor que Deus tem nos ensinado. É necessário que se alguém vier e te falar assim, olha, o amor está difícil, o amor, ele sabe, está quase sucumbindo. Irmão, nós devemos defender o que está escrito na palavra, nós devemos falar o nosso amor em Cristo, e o que Cristo nos ensina não está sucumbindo, não está acabando, porque nós temos Jesus Cristo de Nazaré que morreu por nós na cruz, e Ele nos ensina a amar, e até o fim de nossas vidas nós devemos amar. Nós não devemos deixar o nosso coração esfriar, a nossa mente esfriar. Nós não devemos aceitar o que o mundo tem proposto aos nossos corações. Nós não devemos aceitar o que eles têm tentado colocar em nossas mentes sutilmente. Irmão, hoje em dia a TV é uma coisa assim terrível, vocês não têm ideia. As pessoas não se falam quase mais dentro de casa. Elas chegam, ou computador, né? Chegam dentro de casa, ligam o computador, ligam a TV e lá fica. Não quer nem saber como é que foi o dia da mulher ou do marido, pelo amor de Deus. Não quer saber nem como foi o dia do colégio do filho. Pelo amor de Deus, irmãos. Sabe, nós devemos nos conscientizar, nós somos servos de Deus. Nós temos o amor verdadeiro de Cristo Jesus. Sim. Nós devemos sim nos preocupar com quem está ao nosso lado. Nós devemos sim preocupar com os irmãos da igreja. Nós devemos sim nos preocupar. Ô irmão, nós temos o amor de Cristo, pelo amor de Deus. Sabe? Quem ama não sente inveja. Quem ama não tem esse problema de liberar o perdão. Um dia desse eu até falei aqui assim, irmãos, nosso coração não é lata de lixo para ficar guardando mágoa, para ficar naquele sentimento, aquele irmão me paga, ou aquela minha irmã, ou o meu marido. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos o amor ágape de Cristo, nós temos o amor de Jesus, nós devemos estar firme na presença de Deus. Nós devemos praticar o que Deus, o Mestre, tem nos ensinado. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é simples. Como servir a Deus é simples. Nós que dificultamos. Nós devemos verdadeiramente buscar, nos esforçar como crentes maduros que somos. Porque Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando. A gente quase não ouve assim, o mundo afora falar, olha, Jesus está voltando. Só se fala ainda em prosperidade, se fala em ser feliz. E Jesus, onde está Jesus em nossas vidas, na vida do povo, do mundo? Aonde está? Irmãos, devemos nos preocupar verdadeiramente, porque Jesus está voltando. O que está escrito na palavra de Deus que aconteceria nos finais dos tempos, já está acontecendo. Há 1 ou 2 semanas atrás, na Ucrânia, não sei aonde, chegou um míssil num avião civil e matou quase 300 pessoas. Um míssil. O que vocês me dizem? Jesus não está voltando? Pelo amor de Deus, irmãos, devemos nos atentar, devemos ser crentes maduros verdadeiramente, devemos estar firme em Cristo. Nós não podemos ser, não é mais tempo de sermos meninos espiritualmente falando, não é mais esse tempo, irmãos. Nós devemos dar frutos para Cristo, nós devemos fazer o nosso melhor para Cristo. Nós devemos fazer o melhor para o Senhor Jesus.
Aonde nós formos, nós devemos fazer melhor. E nós devemos pregar a palavra com as nossas atitudes. Ô irmão, nosso testemunho, ele fala muito. Nosso testemunho, ele fala muito. Como o nosso pastor mesmo falou, nenhum preconceito, nada, mas se tu vê alguma pessoa assim, com bermuda largona, cheia de tatuagem, com um bonezão assim, tu já fica meio assustado, né? Se for na Santa Maria à noite, mas assim, sem preconceito nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer? É atitude. Atitude. Nessa noite, se você precisa mudar a sua atitude, se você precisa deixar de ser crente infantil e ser crente maduro, seja, irmão. Seja. Seja porque, irmãos, é uma questão de salvação. Você precisa ser maduro para chegar aos céus, para chegar à Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Primeiro que ouve sou eu. Não é fácil, mas nós devemos sim nos policiar. Nós devemos sim fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. Irmãos, não precisa abrir. Lá em Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não preciso dizer mais nada, né? Não preciso dizer mais nada. Irmão, se nessa noite tu tens alguma coisa a ser melhorada, alguma coisa a ser mudado, pense nisso, mude, faça uma reflexão, avalie, ore ao Espírito Santo de Deus, fale com Ele e peça para Ele te mostrar aonde deve ser mudado, aonde deve ser modificado. O crente maduro, ele ora muito. O crente maduro lê a Bíblia muito. O crente maduro, ele busca Deus com intensidade. Ele não brinca. O crente maduro, ele é muito sério. O crente maduro, ele não brinca com as coisas do Mestre. Amém? Amém. Irmãos, era esta pequena reflexão que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, e que nós possamos verdadeiramente mudar de atitude, né? Se preciso for, aonde o Espírito Santo de Deus lhe mostrar. Mas eu tenho certeza que isso é para nossa salvação, para nós chegarmos ao final e falar que nem Paulo falou: combati